Olá, sejam bem-vindos a mais este estudo que hoje tem como título Santificação. É de facto um estudo muito importante, mas ao mesmo tempo é um estudo um pouco extenso, um estudo grande e por isso decidimos dividir este estudo em duas partes. Sabem, como o subtítulo, como podem ver no ecrã, diz que é o verdadeiro reavivamento espiritual. E é isto que nós vamos ver. Vamos ver que existem falsos reavivamentos espirituais e vamos ver que existe um verdadeiro reavivamento espiritual. Depois, de seguida, vamos ver a ligação entre o verdadeiro reavivamento espiritual e a lei. Depois, a relação que existe entre a lei e a santificação. E, finalmente, vamos ver concretamente o que é a santificação. Convido-os a acompanhar-me neste estudo. Este estudo muito interessante. Vamos ter muitos textos bíblicos para analisar e, de facto, vamos realmente, no fim, compreender o que é a santificação e a importância que a santificação tem para a nossa vida espiritual. Mas convido-os a começar por um texto de Paulo que se encontra em 1 de Tessalonicenses. Vamos ler Tessalonicenses 5:23, que diz-nos o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam completamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E este é o texto base do nosso estudo, que nos fala então da santificação. Mas fala-nos de santificação em tudo, em espírito, em alma, em corpo. Espero realmente que no fim deste estudo possamos realmente compreender o que é que isto quer dizer e realmente ver a importância que este texto tem para a nossa vida espiritual. Mas a pergunta que eu vos queria começar a fazer era: como é que era na igreja primitiva? Como é que as coisas funcionavam? Vamos ver. O grande conflito diz-nos o seguinte: onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, seguiram-se resultados que atestavam a sua origem divina. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem de seus servos e a palavra era proclamada com poder. Então, como diz o texto, os pecadores sentiam despertar-lhes a consciência. Os despertamentos resultaram em profundo exame de coração e humildade. Caracterizavam-se pelos solenes e fervorosos apelos ao pecador, pela terna misericórdia para com a aquisição efetuada pelo sangue de Cristo. Homens e mulheres oravam e lutavam com Deus pela salvação de almas. E este é o resultado da obra do Espírito de Deus. Não há prova de genuíno arrependimento, a menos que ele opere reforma na vida. Vemos então que no início, na igreja primitiva, existia este arrependimento, este genuíno arrependimento, que levava a uma reforma na vida daquelas pessoas. O velho eu era deixado para trás e o novo homem era um homem que fazia a vontade do Senhor. Continua o texto a dizer-nos então: muitos dos despertamentos modernos têm, no entanto, apresentado notável contraste com aquelas manifestações de graça divina que nos primitivos tempos se seguiam aos labores dos servos de Deus. Então este texto está-nos a dizer que no despertamento primitivo é muito diferente de agora dos despertamentos modernos. Qual é esta diferença? Como é que se caracterizam estes falsos reavivamentos espirituais? Vamos continuar a ler. É verdade que se desperta grande interesse. Muitos professam conversão e há larga afluência às igrejas. Não obstante, os resultados não são de molde a autorizar a crença de que houve um aumento correspondente da verdadeira vida espiritual. Repito, da verdadeira vida espiritual. Agora, os avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, de excitamento das emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos desta maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e dos apóstolos. Vemos aqui um contraste, então, entre o avivamento primitivo, que levava a uma reforma espiritual,
do que agora muitas vezes chamamos de reavivamento espiritual. Em que o apelo é qual? É às emoções, é ao despertamento, à excitação do que é novo. Mas sabem, estes grandes apelos, comoções, que levam ao sentimentalismo, às emoções, a ouvir músicas extravagantes na casa do Senhor, tudo isto representa este falso reavivamento espiritual. Não é o tema de hoje e não vamos estar aqui a entrar em grandes pormenores, mas vemos que realmente existe um falso reavivamento espiritual. Assento em sentimentalismo, em emoções, em apelos, mas este não é o verdadeiro reavivamento espiritual que Deus quer, nem aquele que se encontra na palavra do Senhor. Continuando com o texto, ele diz-nos: a menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apela para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se referem aos interesses eternos, não são tomadas a sério. É aqui, então, que o inimigo das almas deseja estrovar esta obra e, antes que chegue o tempo de tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo o quê? Uma contrafação. Vemos que o falso reavivamento espiritual é uma contrafação do verdadeiro reavivamento espiritual, que já vamos ver o que isto significa. Continuando com o texto, ele diz-nos que nas igrejas em que Satanás, em que puder colocar sobre o seu poder sedutor, fará aparecer que uma bênção espiritual de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado grande interesse religioso. Mas será que é mesmo? Multidões exultarão de que Deus está operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sobre o disfarce religioso, sobre esta falso reavivamento espiritual, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. E hoje, isto está acontecendo. Hoje, isto é uma realidade nos nossos dias. Nós estamos a ver esta profecia a se cumprir perante os nossos próprios olhos. Esta profecia, escrita há tanto tempo atrás, continua o texto. Em muitos dos avivamentos ocorridos durante este último meio século, têm estado a operar, em maior ou menor grau, as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. E este futuro é hoje, agora. Onde é que há, hoje? O que é que há neste falso reavivamento espiritual? Há um excitamento emotivo. Mistura do verdadeiro com o falso. Muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita de ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, poderemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. E pela regra que o próprio Cristo deu, por seus frutos os conhecereis. É evidente que estes movimentos não são a obra do Espírito de Deus. Então nós vemos que estes reavivamentos modernos, estes reavivamentos baseados na emoção, na música, no apelo à imaginação, são aquilo que Deus chama de falsos reavivamentos espirituais. Então, se existe um falso, tem que existir um verdadeiro. Então, o que é o verdadeiro reavivamento espiritual? Aquele que a igreja primitiva sentiu e que nós hoje também deveríamos sentir. Vamos ver então o que é este reavivamento espiritual. O texto nos diz-nos o seguinte: tem-se perdido de vista, em grande parte, a natureza e importância da lei de Deus. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão
e mais quê? E à santificação, resultando em baixar na igreja a norma da piedade. Isto é um segredo. Aqui deve encontrar-se o segredo da falta do Espírito e poder de Deus nos avivamentos de nosso tempo. Então, o que é que falta nos reavivamentos modernos? O que é que falta nos falsos reavivamentos espirituais? Qual é a diferença para o verdadeiro reavivamento espiritual? O que é que nos textos nos diz? Porque, em grande parte, se tem perdido a natureza e a importância da lei de Deus. Então, mas o que é que a lei de Deus tem a ver com reavivamento espiritual? Sim, tem tudo a ver com reavivamento espiritual. Sem a lei do Senhor, sem a lei de Deus, sem a prática da mesma lei, é impossível um verdadeiro reavivamento espiritual. Então, continuando o texto, repitam-se as duas grandes máximas. Quais são estas duas grandes máximas? De que a lei é a transcrição das perfeições divinas e de que o homem que não ama a lei não ama o Evangelho. Pois a lei, bem como o Evangelho, é um espelho que reflete o verdadeiro caráter de Deus. Então nós vemos aqui a importância da lei na nossa vida espiritual. A lei é um espelho que nos reflete o verdadeiro caráter de Deus. Aquele caráter que nós devemos querer imitar na nossa vida. E se eu não amo a lei, eu não amo o Evangelho. Porque, de facto, a lei, a palavra do Senhor, é o reflexo do seu caráter. Muita gente se pergunta, e eu ponho esta pergunta no ecrã, muita gente se pergunta se a lei é um bem ou um mal. É algo bom ou é algo mal? Já pensaram? Será que a lei é bom? Será que a lei é mal? Porque a lei condena? Vamos ver. Vamos ver, de facto, o verdadeiro caráter da lei, qual o seu objetivo e qual a sua relação com o reavivamento espiritual. Continuando o texto, o grande conflito diz-nos o seguinte. Muitos ensinadores religiosos afirmam que Cristo, pela sua morte, aboliu a lei. E, em virtude disso, estão os homens livres das suas reivindicações. Existem outros que dizem o quê? Alguns há que representam como um jugo penoso e em contraste com a servidão da lei. Apresentam a liberdade a ser gozada sobre o Evangelho. Perceberam o que é que este texto nos está a querer dizer? Primeiro, existem homens, existem religiões que nos dizem que a lei foi abolida por Cristo. E agora somos livres de fazer o que queremos. Existem outros que dizem que a lei é um jugo penoso, é difícil e somos escravos da lei. E que o Evangelho nos dá a liberdade, mas que a lei nos aprisiona. Será que a Bíblia concorda com estas afirmações? Será que de facto que a Bíblia nos diz que Cristo aboliu a lei? Será que de facto a Bíblia nos diz que a lei é assim tão pesada e que nos restringe e que nos rouba a liberdade? Sabem, David não concorda com estas afirmações. E David diz o seguinte em Salmos. Diz que andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Busquei a lei e obtive liberdade. Isto parece que estamos aqui num contraste. Tiago diz exatamente a mesma coisa. Reparem, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. O que é que nos chama Tiago à lei? Chama-lhe a lei perfeita da liberdade. Então, como é que uma lei da liberdade nos pode aprisionar? De facto, a lei não aprisiona. A lei traz liberdade. Esta é a mensagem da palavra do Senhor. E além da liberdade, traz felicidade. João, em Apocalipse, diz-nos o quê? Diz-nos que bem-aventurados, ou então, por outras palavras, felizes, aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas.
Então a lei é uma lei de liberdade, é uma lei que traz felicidade, mas muito mais do que isso. É uma lei que reflete o caráter de Deus. Então, pode esta lei de liberdade, esta lei de felicidade, esta lei que reflete o caráter de Deus ser abolida? Poderia o caráter de Deus ser abolido? O grande conflito dá-nos a resposta e diz-nos o seguinte: a declaração de que Cristo, por sua morte, aboliu a lei do Pai não tem fundamento. Se tivesse sido possível mudar a lei ou pô-la de parte, não teria sido necessário que Cristo morresse para salvar o homem da pena do pecado. A morte de Cristo, longe de abolir a lei, prova que ela é imutável. Sim, a morte de Cristo na cruz é uma prova irrefutável que a lei não pode ser abolida, que a lei não pode ser colocada de lado. Porque se ela pudesse ser abolida, se pudesse ser colocada de lado, então Cristo não precisava de vir cá morrer por nós. Cristo não precisava de vir, simplesmente anulava a lei. Logo, não precisaríamos da sua morte na cruz. Sabem, estava profetizado no profeta Isaías que Cristo não veio abolir a lei, mas veio engrandecer a lei, torná-la gloriosa. É isto mesmo que diz em Isaías, no capítulo 42, versículo 21. Vou passar a ler. Diz-nos o seguinte: foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, o quê? A engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Pelas próprias palavras de Cristo. Em Mateus, nós vemos isso mesmo. Sabem, Cristo não veio abolir a lei. Se ele viesse abolir a lei, ele teria dito: eu vim abolir a lei. Mas em vez disso, o que é que ele disse? As palavras são tão claras. Mateus, capítulo 5. Diz-nos no versículo 17 e 18. Não pensem, nem sequer pensem, que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas o quê? Cumprir. Ele veio cumprir a lei. Digo-lhes apenas a verdade. Desculpem, digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Sim, Cristo não veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei. A sua morte é uma prova disso mesmo. E nós? Qual deve ser a nossa reação perante a lei de Deus? Perante o tremendo amor de Deus, que veio morrer por nós, por causa de estarmos condenados pela lei. David tem, no Salmo 40, uma mensagem extraordinária. E ele conseguiu compreender na sua vida a importância da lei. E devemos nós também ter estas mesmas palavras que David teve no Salmo 40, versículo 8, que diz o seguinte: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Sim, a lei de Deus. A lei de Deus, pela sua própria natureza, é o quê? É imutável. É isso que vimos no grande conflito, a conclusão disto que estamos a ver. A lei de Deus, pela sua própria natureza, é imutável. Porquê? Porque ela é uma revelação da vontade e caráter do autor. Deus é amor. A sua lei é amor. Seus grandes princípios são o amor a Deus e o amor ao próximo. É isto. A lei representa o nosso amor por Deus e o nosso amor ao próximo. Se nós tivermos este amor de Deus, nós cumpriremos a lei de Deus. Porque teremos a pôr em prática o amor que temos a Deus e o amor que temos ao próximo. E é isso mesmo que o apóstolo Paulo nos transmite na carta aos Romanos, no capítulo 13 e no versículo 10, onde diz o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Mas
sabem que a lei não é só amor. E de facto, nós há umas semanas atrás fizemos um estudo sobre o amor de Deus e vimos a importância da lei e da relação entre a lei e o amor de Deus. Mas, além de Deus ser amor, Deus também é um Deus de justiça. Deus também é um Deus justo. E esta é uma segunda característica da lei. E se voltarmos ao canto de conflito, diz-nos exatamente isso. O caráter de Deus é justiça e verdade. Esta é a natureza da sua lei. A lei, além de ser uma lei de amor, é também uma lei justa. E David sabia também disso. Vamos voltar a Salmos. E vamos ler Salmos 119. 2 versículos nos falam exatamente disso. Diz o seguinte: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. No versículo 142, um pouco antes, diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então vemos aqui a ligação entre a justiça de Deus e a lei. Por ser uma lei justa, por ser uma lei que representa o caráter de Deus, mais uma prova temos para ser uma lei que não possa ser abolida, não possa ser cancelada. Porquê? Porque representa a justiça de Deus. E se Deus é um Deus justo, tem que pôr em prática, tem que cumprir, tem que executar a condenação da lei. Porque sim, porque a lei serve de espelho entre nós e a nossa vida, para compreendermos qual é a verdade e como devemos orientar a nossa vida. Paulo dizia isto mesmo também na sua carta aos Romanos. E diz-nos então o seguinte no capítulo 7, versículo 12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então nós já chegamos à conclusão que a lei é uma lei de amor, é uma lei que nos dá liberdade, felicidade, que é boa, mas também é justa. Mas o que é que isto tem a ver com a santificação? O que é que isto tem a ver com o reavivamento espiritual verdadeiro? Qual é a ligação? Vamos ler. Porque agora, tendo isto em consideração, já podemos perceber o que é a santificação e a sua relação com a lei. Continua o texto no grande conflito que nos diz o seguinte: é obra da conversão e santificação reconciliar os homens com Deus, fazendo o quê? Pondo-os em harmonia com os princípios de sua lei. Então a conversão e a santificação é o quê? É pôr os homens em harmonia com os princípios da lei de Deus. Sabem, há muitos anos atrás, o homem separou-se de Deus. Sim, o homem que foi criado à imagem de Deus, através da sua queda, através do pecado, separou-se de Deus. E esta separação tem que voltar a ser ligada. Tem que voltar a haver uma reconciliação. E como é que isto funciona? Vamos ler. O texto do grande conflito continua e, de facto, são textos que nos ajudam a perceber exatamente este contexto. E que nos diz que, no princípio, o homem foi criado à imagem de Deus. Estava em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça lhe estavam escritos no coração. O pecado, porém, alienou-o do Criador. Não mais refletia a imagem divina. O coração estava em guerra com os princípios da lei de Deus. Sim, a partir do pecado, a partir da queda do homem, o nosso coração tornou-se avessa à lei de Deus. Entrou em guerra com a lei de Deus. E o nosso coração tem uma inclinação para o mal, para o pecado. E é esta luta que nós temos que fazer em cada um de nós. Entre o bem e o mal, qual é a nossa decisão? O nosso coração inclina-se para o mal. Mas tem de haver em nós uma transformação para poder haver então a reconciliação. Paulo, mais uma vez,
na sua carta aos Romanos, fala-nos exatamente disto. Quando diz no capítulo 8 o seguinte: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. É verdade. A inclinação do nosso coração, da nossa carne, é o quê? É o pecado. Não é fazer a vontade de Deus. A nossa inclinação não é fazer a vontade de Deus, cumprir a sua lei ou a sua palavra. Isto é algo que tem que ser desenvolvido em nós, pois inatamente nós somos avessos à lei de Deus. Mas Deus tinha um plano para esta reconciliação. Tinha um plano que estava preparado mesmo antes do pecado. E no famoso versículo de João 3,16 está aqui expresso este plano de amor de Deus para com o homem, que nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este plano de reconciliação, de voltar a ligar o homem a Deus, que foi quebrado. Esta ligação foi quebrada pela desobediência à lei de Deus, pelo pecado. Seria lógico pensar que para voltarmos a estabelecer esta ligação, para voltarmos a haver uma reconciliação, não precisamos de obedecer à lei de Deus? Se foi assim que ela foi quebrada, agora podemos continuar a quebrar a lei de Deus e voltar a reconciliar-nos com Deus? É claro que não. Só através da obediência nos podemos voltar a reconciliar com Deus. Mas continuando com o nosso texto base para este estudo, continuamos a ler no grande conflito. Para que o homem pudesse reconciliar-se com ele, ou seja, com Deus, mediante os méritos de Cristo, pode aquele se restabelecer a harmonia com o Criador. O coração deve ser renovado pela graça divina. Deve receber nova vida de cima, pois o nosso coração não gosta da lei. Então precisamos de um novo coração. Esta mudança é o novo nascimento. Sem o que diz Jesus, o homem não pode ver o reino de Deus. É verdade. Sem termos o nosso coração renovado, as nossas inclinações renovadas, não nasceremos de novo. E não poderemos ver um dia o reino de Deus. Porque, de acordo com o que João diz em 1 João 3,4, o que é a desobediência da lei? Quem peca, desobedece à lei. Porque todo o pecado é uma violação da lei de Deus. E sabem, a lei é o standard. É a medida pela qual nos devemos guiar. A palavra de Deus nos diz, faz assim, procede de determinada maneira. Estabelece a norma. E cabe-nos a nós decidir se queremos esta norma para a nossa vida ou se não queremos esta norma para a nossa vida. Porque nós só sabemos que estamos a pecar se nos tiver revelado o que é a lei. Porque se nós não conhecemos a lei, como podemos nós estar a pecar? É da lei que vem o conhecimento do pecado. Mais uma vez, Paulo nos apresenta isto na carta aos Romanos, onde ele diz claramente que, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o quê? Vem o conhecimento do pecado. Pela palavra de Deus vem o conhecimento do pecado. Se eu aprendo o que está certo, e eu sei que estou errado se não cumprir o que está escrito pelo Senhor. Então nós vemos aqui realmente a importância da lei. Continuando com o nosso texto, diz-nos o seguinte: a fim de ver sua culpa, o pecador deve provar o caráter próprio pela grande norma divina de justiça. É um espelho que mostra a perfeição de um viver justo, habilitando o pecador a discernir seus defeitos de caráter. A lei revela ao homem os seus pecados, mas não lhe provê remédio. Sim, a lei não salva. Não é por eu cumprir a lei que estou salvo.
Porque a lei não serve para a salvação. A lei serve para revelar ao homem os seus pecados. Ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara que a morte é o quinhão do transgressor. É impossível pensarmos que um dia herdaremos a vida eterna sem ter que obedecer à lei de Deus. Porque, desobedecendo a Deus, foi assim que o homem perdeu a vida eterna. E não é desobedecendo a Deus que vamos obter a vida eterna. Voltando ao nosso texto, unicamente o Evangelho de Cristo o pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. Deve ele exercer o arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu, e a fé em Cristo, seu sacrifício expiatório. Obtém assim remissão dos pecados passados e se torna participante da natureza divina. Pela graça, nós podemos viver com esta esperança de que os nossos pecados são perdoados através do arrependimento. Mas podemos nós, pela graça, assumir que temos liberdade para transgredir a lei? Porque abunda agora a graça, podemos nós não querer saber da lei, da palavra do Senhor? Será que podemos pôr de lado os mandamentos de Deus porque a graça abunda no nosso tempo? Paulo, mais uma vez, na carta aos Romanos, diz-nos que não. E diz-nos então, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. E 1 João complementa dizendo, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Só guardando os mandamentos de Deus, fazendo a sua vontade, nos poderemos reconciliar com Deus. E este é o novo nascimento. Voltando ao nosso texto, diz-nos então que no novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus, ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Não é dizer apenas, eu acredito em Deus. Não. É preciso nos colocarmos em conformidade com a sua lei. Quando esta poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, isto é, a santificação, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a vida velha, a velha vida de afastamento de Deus, começando a nova vida de reconciliação, de fé e de amor. Esta é a nova vida que Deus quer que nós tenhamos. Esta é a nova vida que se apresenta às Escrituras para nós. É aquilo que Deus quer que nós possamos pôr em prática na nossa vida. E mais uma vez, Paulo nos diz exatamente isso em Romanos, no capítulo 8. Nesta maravilhosa carta que Paulo escreveu à Igreja de Roma, que diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se nós atingirmos esta nova vida, se nós refletirmos realmente o caráter de Deus, se nós andemos segundo o Espírito e não segundo a carne, aí sim nós cumpriremos a lei de Deus. E o processo de santificação será uma realidade na nossa vida. Sabem, David cometeu muitos erros na sua vida. Pecou muitas vezes. Teve alturas na sua vida que esteve tão em baixo, ao ponto de cometer adultério, ao ponto de cometer assassínio, se calhar pecados que nós nunca iremos ter. Mas o que é um facto é que ele nasceu de novo. E ele voltou a redescobrir a lei de Deus na sua vida. Voltou a pôr a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E então, nessa altura, pôde dizer estas palavras. Que eu espero que nós também possamos dizer estas palavras. Que nos diz, ó quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo
o dia. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Continuando o nosso texto, nós podemos ler que sem a lei, os homens não têm uma concepção justa da pureza e santidade de Deus, ou da culpa e impureza deles mesmos. Não têm verdadeira convicção do pecado e nem sentem necessidade de arrependimento. Não vendo a sua condição perdida como transgressores da lei de Deus, não se compenetram da necessidade do sangue expiatório de Cristo. A esperança de salvação é aceita sem mudança radical no coração ou reforma da vida. São, assim, abundantes as conversões superficiais e unem-se às igrejas multidões que nunca se uniram a Cristo. Estas conversões superficiais, resultantes muitas vezes daquilo que vimos no início, dos falsos revivamentos espirituais, sem a lei de Deus. Temos pessoas então que se unem-se à igreja, mas não se unem a Cristo. Porque sem compreendermos a importância da lei de Deus, não compreendemos, então, aquilo que nós devemos fazer nesta vida. E não compreendemos que a nossa santificação, o nosso verdadeiro cristianismo, depende da lei de Deus. Mas continuando o texto, ele diz-nos que, por outro lado, teorias erradas sobre a santificação, procedentes da negligência ou rejeição da lei divina, ocupam lugar proeminente nos movimentos religiosos da época. Essas teorias não somente são falsas no que respeita à doutrina, mas também perigosas nos seus resultados práticos. E o facto de que estejam tão geralmente alcançando aceitação torna duplamente essencial que todos tenham a clara compreensão do que as Escrituras ensinam a tal respeito. Isto é uma realidade. Hoje em dia, muitas pessoas querem espiritualidade, mas não querem santificação. Muitas pessoas hoje em dia querem ter uma relação com Deus, mas não querem ter uma relação com a sua Escritura, com a sua palavra, com a sua vontade. Não compreendem que o caráter de Deus está baseado no amor e na justiça, e que a sua lei é a transcrição do seu caráter. Acham que podem amar a Deus de uma forma intelectual. Se é que na sua vida, no seu dia-a-dia, não põem em prática os mandamentos de Deus e a sua vontade. E isso faz toda a diferença. Isso é o falso reavivamento espiritual. Porque o verdadeiro reavivamento espiritual depende da lei de Deus. Depende do cumprimento na nossa vida da lei de Deus. Mas agora, para terminarmos este estudo, precisamos de ver o que é que as Escrituras ensinam do que é a santificação. Mas isso vai ficar para a segunda parte. Que possamos realmente compreender a importância na nossa vida espiritual da lei de Deus. E que possamos realmente entregar cada dia a nossa vida nas suas mãos. Amém.